Olá, turma! Todos sejam bem-vindos ao meu canal, canal Ensinando Matemática, canal do professor Josmar Baixo. Bom, estou aqui começando mais uma aula do curso de Matemática Básica. Antes de eu começar essa aula, eu quero pedir para você se inscrever no meu canal, deixar o like, curtir o vídeo, beleza? Compartilhar ele. Aqui na descrição tem um link do grupo do WhatsApp, onde a gente está sempre trocando informações lá, resolvendo questões e por aí vai, beleza? Então veja só, hoje a gente vai começar um pouquinho a falar sobre radiciação, certo? Então esse vídeo é um vídeo de introdução à radiciação. Então veja lá, primeira coisa que a gente vai trabalhar hoje aqui é entender o que é uma raiz quadrada, tá ok? Raiz quadrada, quando eu estou falando de raiz quadrada, eu estou falando na medida do lado de um quadrado, tá ok? Então, calcular a raiz quadrada de um número, estou querendo dizer que eu vou encontrar a medida de um lado de um quadrado. Por exemplo, veja aqui, ó, vamos chegar nessa dedução. Imagine que eu tenho um quadrado, certo? Vou tentar fazer um quadrado aqui, ó, onde a área desse quadrado eu vou chamar de área A, certo? E esse quadrado, ele tem medida L de lado. Então, se é um quadrado, que é L feio, né? Se é um quadrado, então todos os lados medem L. Para calcular a área de um quadrado é fácil, né? Você multiplica os lados. Você faz aqui, ó, lado vezes lado, que é L vezes L. Isso aqui vai ser igual à minha área, que eu chamei de A. Aqui eu vou aplicar a propriedade de potência, ó, multiplicação de duas potências de mesma base. O que é que você faz? Você repete a base e soma os expoentes. 1 mais 1 dá 2. Então eu vou ficar aqui. A área do quadrado é igual o lado elevado ao quadrado. Então veja só, o que é esse lado elevado ao quadrado? É um número que é elevado ao quadrado da área. E para encontrar esse número, a gente utiliza a raiz quadrada, tá ok? Se eu quero encontrar essa medida desse lado, eu pego essa potência e passo a raiz quadrada, tá ok? Na verdade, o que é que eu faço aqui não é passar a raiz quadrada. Eu vou extrair a raiz quadrada de ambos os membros dessa equação. Quando eu extrair a raiz quadrada disso aqui, eu vou ficar com L igual a raiz quadrada de A, tá ok? Então, para encontrar a medida de um lado de um quadrado, basta eu extrair a raiz quadrada da área. Então, antes de eu ir para alguns exemplos aqui, vamos a algumas notações aqui, ó. Esse símbolo, nós chamamos ele de radical, tá ok? Então, esse símbolo da raiz nós chamamos de radical. O número que vem aqui dentro, nós chamamos de radicando, ok? E a resposta de uma raiz, nós chamamos de raiz, tá ok? A resposta de um radical, nós chamamos de raiz. Então, veja só. Quando eu peço, por exemplo, para vocês, sim, antes de ir para cá, o mais importante, ó, é esse número que fica aqui. Por exemplo, quando é 2, ele não precisa aparecer, certo? E quando é 2, a gente lê raiz quadrada. Esse cara aqui, nós chamamos ele de índice, certo? Nós chamamos esse cara de índice. Quando é 2, não precisa aparecer. Quando é um número diferente de 2, ele precisa aparecer. E esse cara aqui, ele tem que ser maior ou igual a 2, certo? E é um número natural. Certo? Aqui não pode ser um número negativo ou um número racional. Ele tem que ser um número natural positivo aqui, beleza? Se é natural é positivo, né? Maior ou igual a 2. Então veja só. Quando eu estou falando para vocês aqui, ó, qual a raiz quadrada de 64? A gente lê dessa forma, raiz quadrada de 64. Na verdade, eu estou encontrando a medida do lado de um quadrado cuja área é 64. Então vou procurar um número. Vem daqui, ó. Vou procurar um número que elevado ao quadrado dá igual à minha área. Então, elevado ao quadrado é multiplicar por ele mesmo duas vezes. Então, um número que multiplicado por ele mesmo dá 64 é 8. Então, a raiz quadrada de 64 é 8. E isso aqui só vai ser verdade porque 8 elevado ao quadrado é igual a 64. Note que existe uma relação entre raiz e potência, certo? Além de ser a medida, a raiz quadrada ser a medida do lado de um quadrado, essas operações aqui, extrair a raiz quadrada, é o oposto de elevar ao quadrado. Assim como extrair a raiz cúbica, a raiz quarta é o oposto de elevar ao cubo e elevar a quarta, tá ok? São duas operações inversas.
Então, dando continuidade aqui, ó, se eu peço para você encontrar a raiz quadrada de 100, você está encontrando a medida do lado de um quadrado, certo? Cuja área é 100. Então, você vai procurar um número que, quando eu multiplicar ele por ele mesmo, tem que dar 100. Esse cara é o número 10. Então, a raiz quadrada de 100 é 10, porque 10 elevado ao quadrado é igual a 100. Isso aqui só é verdade se isso acontecer, ok? Só mais um exemplo aqui. Se eu tenho assim, ó, raiz quadrada de 36. Você está procurando a medida do lado de um quadrado cuja área é 36. Qual o número que multiplicado por ele mesmo dá 36? Esse número é o 6. Então, a raiz quadrada de 36 é 6, porque 6 elevado ao quadrado é igual a 36. Tranquilo? Entendido? Raiz quadrada. Outra definição importante, você entender o que é a raiz cúbica, certo? A raiz cúbica também vai ser a medida, só que não vai ser a medida do lado de um quadrado, ok? Vai ser a medida da aresta de um cubo, tá ok? Quando você está encontrando a raiz cúbica de um número natural, você está encontrando a medida da aresta de um cubo. Bom, vamos fazer um cubo aqui para a gente entender. Vou tentar fazer aqui, certo? Vamos lá. Fazendo o nosso cubo aqui, vou ter o seguinte, ó. Espera aí que esse aqui abriu demais. Deixa eu fechar mais um pouquinho aqui. Suponho que as arestas, turma, seja aqui perfeito, certo? Eu tenho um cubo. Só fechar esse cubo aqui. Ficou mais ou menos um cubo, né? Mais ou menos. Imagine que é um cubo perfeito aqui. Eu digo que a aresta desse cubo mede A. Então aqui mede A, comprimento mede A, largura mede A e altura mede A. Então se eu fizer aqui o produto dessas três dimensões, A vezes A vezes A, isso aqui vai me dar o volume. Então fazendo a mesma ideia, ó, multiplicação de potência de mesma base. Você repete a base e somos expoentes. 1 mais 1 mais 1 dá 3. Então você vai ter que A elevado ao cubo é igual ao volume, tá ok? Então se você quer encontrar a medida dessa aresta, que eu vou chamando de A, você pega esse 3 e passa ele para o outro lado com a operação inversa. A operação inversa de elevar ao cubo é extrair a raiz cúbica. Então você vai ter aqui que para encontrar a raiz cúbica de um cubo, basta você tirar a raiz cúbica de um cubo, não, perdão. Para você encontrar a medida da aresta de um cubo, basta você extrair a raiz cúbica do volume, tá ok? Então, novamente, ó, esse símbolo é o radical, esse cara aqui é o radicando e esse aqui é o índice, certo? Quando for 2 no índice, a gente lê quadrado. Quando for 3, a gente lê cubo, certo? Quando for maior que 3, a gente lê a ordem. Seria raiz quarta, raiz quinta, a gente vai ver mais para frente, tá ok? Então veja só, se eu peço para você, por exemplo, aqui, ó, encontrar a raiz cúbica, deixa eu fazer aqui menor, a raiz cúbica de 27, eu estou pedindo, na verdade, para você encontrar o valor da aresta de um cubo cujo volume dele é 27. Então, qual o número que quando eu elevá-lo ao cubo dá 27? Esse número é o número 3, pois 3 elevado ao cubo dá 27. Perceba que eu tenho novamente aqui, ó, a relação radical-potência, porque são operações inversas. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, ó, a raiz cúbica de 64. Qual o número que elevado ao cubo dá 64? Esse número é o 4, tá ok? Quando você fizer 4 vezes 4 vezes 4, isso aqui dá 64. Então, quando eu peço para você encontrar isso aqui, eu estou pedindo para você encontrar o valor na medida da aresta de um cubo, certo? Como é uma medida, esse cara aqui nunca vai ser negativo, certo? Quando a gente estiver falando aqui de valores positivos, beleza? Tranquilo? Aí vamos para a definição. Eu só falei agora de raiz quadrada e de raiz cúbica, mas eu posso ter a enésima raiz de um número. Então, por exemplo, aqui, ó, a definição diz o seguinte. Primeiramente, para a gente ir para essa definição, aceitem, entendam a raiz, né, a raiz de um número como sendo a operação inversa da potenciação. Então, a radiciação é a operação inversa
da potência, ok? Então, você sabendo disso aqui, você já entendeu 90% do conteúdo. Se você souber que a radiciação é a operação inversa da potência, então você já entendeu muita coisa. Por exemplo, aqui, eu vou fazer o caso geral, certo? Se eu tenho aqui, ó, a raiz enésima de A, tá ok? Isso aqui vai ser B se, certo? Se eu pegar aqui esse B, elevar a N, tem que dar igual a A, ok? Então, a raiz enésima de A é igual a B, se B elevado a N foi igual a A. Perceba que, novamente, eu tenho a relação aqui, ó, radical, potência, tá ok? É bem tranquilo, turma. Por exemplo, aqui, ó, se eu tenho aqui, ó, a raiz quarta de 81. Parece difícil, né? Mas você vai procurar um número que é elevado à quarta potência de 81. Então, vou procurar a raiz cúbica de 81, a raiz quarta de 81 é um número. Só que esse número, quando eu elevar ele à quarta, tem que dar 81. Quem vai ser esse número? Aí não tem outra forma, você tem que sair de início aqui, a gente vai aprender assim, sair calculando. Será que vai ser 1? Se você fizer 1 elevado à quarta, dá 81? Dá não, né? Será que vai ser 2? Se você fizer 2 elevado à quarta, será que dá 81? Quando você fizer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, não dá 81. Será que é 3? Quando você fizer 3 elevado à quarta, você vai encontrar 81. Se fizer 3 elevado à quarta, ó, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Então, o número que é elevado à quarta dá 81 é o 3. Logo, a raiz quarta de 81 é 3. Entenderam a ideia? Bem tranquilo, né? Se eu tenho aqui, por exemplo, ó, a raiz quinta de 32. Qual o número que é elevado à quinta potência da 32? Você vai sair novamente calculando. Quando você fizer os cálculos de vocês aí, vocês vão encontrar que é 2. Porque 2 é elevado à quinta da 32. Beleza? Tranquilo? Show de bola? Vamos mais alguns exemplos aqui, ó. Qual é a raiz quadrada, certo? Quando é quadrada não precisa aparecer. A raiz quadrada de 144, por exemplo. Raiz quadrada de 144. Você vai procurar um número que é elevado ao quadrado dá 144, tá ok? Quando vocês fizerem os cálculos de vocês, você vai ver que é 12, porque 12 é elevado ao quadrado dá 144. Mais alguns exemplos aqui, ó. Se eu tiver assim, ó, qual a raiz cúbica de 125? Você vai procurar um número que é elevado ao cubo dá 125. Aí você tem que sair fazendo aquele esquema, você vai multiplicando. 1 vezes 1 vezes 1, 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes, até chegar em 125, ok? Vocês vão encontrar que isso aqui é 5, pois 5 elevado ao cubo, isso aqui dá 125. Perceba que para eu chegar em 5 eu tenho que ter a ideia contrária. Qual o número que é elevado ao cubo dá 125? Tranquilo? Se eu tiver aqui, por exemplo, qual é a raiz quadrada, novamente, ó, de 1024? Perceba que quanto maior o número, maior é a raiz dele, certo? Por exemplo, a raiz quadrada de 1024, ela é maior do que a raiz quadrada de 144, porque 1024 é maior do que 144. Então, não vou perder tempo chutando números menores que 12, porque esses números os radicantes são maiores. Então, já vou dar a resposta aqui, né? Isso aqui dá 32. Quando você fizer 32 vezes 32, dá 1024. E 32 vezes 32 é 32 elevado ao quadrado. Então, isso aqui dá 1024. Outro exemplo aqui, ó. Se eu tiver, por exemplo, a raiz quadrada de 400. Qual o número que é elevado ao quadrado dá 400? Aí você vai sempre tomar como parâmetro os cálculos que você já sabe, ó. Eu sei que 400 é maior que 144, então a raiz dele é maior do que a raiz de 144. E sei que ele é menor do que 1024, então a raiz dele é menor do que 1024. Quando vocês fizerem os cálculos de vocês, pensando dessa forma, qual o número que é elevado ao quadrado dá 400, vocês vão encontrar 20, ó. 20 elevado ao quadrado dá 400, então a raiz quadrada de 400 é 20. Tranquilo? Show de bola. Espero que vocês tenham entendido aqui o raciocínio e a definição. Veja só,
Eu vou separar aqui o nosso andamento em dois tipos de raízes. Quando a gente tiver um índice par e quando a gente tiver um índice ímpar. Então veja só, eu tenho a seguinte raiz, ó, raiz quadrada, certo? De 16. Raiz quadrada de 16, todo mundo sabe que é 4, pois 4 elevado ao quadrado dá 16. Se eu tiver aqui, por exemplo, ó, raiz quadrada novamente de 169. Quando você fizer a raiz quadrada de 169, vocês vão encontrar 13, porque 13 elevado ao quadrado dá 169. Perceba que eu estou utilizando só índices pares, né? Se eu ver aqui, por exemplo, ó, se eu encontrar a raiz quarta, certo? Qual é a raiz quarta de 16? Qual número que é elevado à quarta dá 16? Vocês vão ver que esse número é o 2. Porque 2 elevado à quarta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Isso aqui dá 16. Beleza? Tranquilo até agora? Se eu tiver, por exemplo, aqui, deixa eu ver uma interessante aqui. A raiz quadrada de 64. Qual a raiz quadrada de 64? A raiz quadrada de 64 é 8, porque 8 elevado ao quadrado dá 64. Então perceba o seguinte, ó, além desses radicais aqui serem números pares, deixa eu só colocar mais um aqui, ó. Uma diferente aqui, ó. Raiz sexta de 64. Qual é a raiz sexta de 64? Raiz sexta de 64 é 2. Quando você fizer 2 elevado à sexta, vocês vão encontrar, elevado à sexta, vocês vão encontrar 64. Veja só, além de todos esses índices aqui serem par, esses radicandos eles têm uma característica em comum. Todos são o quê? Positivos. Então, se tiver a raiz e o índice for par e o radicando ali for positivo, ou seja, vou colocar maior ou igual a zero, não tem nenhum problema, a gente não teve nenhuma dificuldade. Mas quando eu vier para um exemplo como esse aqui, ó, você tem assim, ó, qual é, esse aqui é fácil, ó, dá para a gente resolver de cabeça, né? Ó, qual é a raiz quadrada de menos 25? Primeiro vamos analisar aqui, ó. Então, vamos raiz quadrada de menos 25 mesmo. Qual é a raiz quadrada de menos 25? Você vai pensar o seguinte, ó, uma solução é você pensar logo para a positiva. Qual é, turma, a raiz quadrada de 25? A raiz quadrada de 25 é 5, porque 5 é elevado ao quadrado, isso aqui dá 25. Então veja só, se aqui é positivo, a raiz foi positiva. Então, aqui é negativo, eu vou dizer que a raiz quadrada de menos 25 é menos 5. Isso aqui só vai ser verdade quando eu pegar esse cara, que é o menos 5, elevar ao quadrado, tem que dar o menos 25. E veja que isso não vai acontecer, porque eu tenho um expoente par, base negativa. A resposta é positiva. 5 ao quadrado dá 25. Então, se eu posso pegar qualquer modificação aqui, certo? Desse número, e não vou chegar nunca em menos 25. Porque sempre que eu pego um número negativo e elevo a um índice par, essa resposta dá positiva, nunca vai dar negativa. Outro exemplo aqui, ó, a raiz quadrada de menos 36. Você pode pensar, a gente acabou de ver que a raiz quadrada de 36 é 6. Então, de menos 36 vai ser menos 6. Isso aqui só vai ser verdade se você fizer menos 6 elevado ao quadrado, tem que dar menos 36. Isso aqui é verdade? Dá menos 36? Não dá, isso dá 36. Então, sempre pode ser qualquer número que você colocar aqui. Deixa eu pensar em outro aqui, ó. A raiz quarta de menos 16. Vou pegar esse exemplo aqui, ó, de menos 16. A gente viu que a raiz quarta de 16 é 2. Então, a raiz quarta de menos 16 vai ser menos 2. Esse é o raciocínio, né? Então, se você fizer aqui, ó, isso aqui também não vai dar menos 16. Isso vai dar 16 positivo. Então, eu quero que vocês entendam o seguinte. Sempre que a gente tiver um índice par e o radicando for um número negativo, certo? For menor que zero, isso aqui não vai ter solução, porque a gente nunca vai conseguir elevar esse número ao índice par e dar o mesmo radicando. Então, quando isso acontecer, certo? Quando você tiver, ó, índice par, destaquem aí, e radicando
negativo, dizemos o seguinte: não existe raiz, como a gente está trabalhando aqui no conjunto dos números reais, não existe raiz real, certo? Então, sempre que você tiver aqui um índice par e o radicando for negativo, você não perde tempo, você já diz isso aqui, ó, não existe uma raiz real. Vocês vão ver mais na frente que a gente vai dar um jeito, vai dizer que existe uma raiz, ela vai continuar não sendo real, mas vai existir uma raiz, certo? Mas agora, de momento, a gente vai entender que não existe raiz real. Então, sempre que o índice for par e o radicando for negativo, não existe raiz real. Tranquilo? E isso não acontece quando a gente tiver um índice ímpar. Por exemplo, aqui, ó, a raiz cúbica de 8. Ó, o índice é 3, é um número ímpar. A raiz cúbica de 8 é 2, porque 2 elevado ao cubo, isso aqui dá 8. Deixa eu ver aqui, ó, a raiz cúbica de 64. A raiz cúbica de 64 é 4, porque 4 elevado ao cubo dá 64. Eu tenho assim, ó, a raiz cúbica de... Eu vou pegar aqui, ó, a raiz quinta de 32. A raiz quinta de 32, isso aqui dá 2, né? Porque 2 elevado a 5, isso aqui dá 32, certo? 2 elevado a 5 dá 32. Se eu fizer assim, ó, a raiz... Deixa eu ver um exemplo aqui legal. A raiz cúbica de 27. Raiz cúbica de 27 é 3. Porque 3 elevado a 3, isso aqui dá 27. Então perceba que eu não tive nenhuma dificuldade. Raiz ímpar, o radicando aqui tudo positivo, eu não tive nenhuma dificuldade. Será que isso vai acontecer quando eu tiver aqui um índice, um radicando negativo? Se eu fizer assim, por exemplo, raiz cúbica de menos 125. Vou pensar. Pense logo para o positivo. Ó. Qual o número que elevado ao cubo dá 125? Você vai ver que é 5. Mas eu quero menos 125. Será que eu colocar o sinal aqui vai dar certo? Então você tem que pegar esse cara, o menos 5, e elevá-lo ao cubo. Menos 5, ó, base negativa, expoente ímpar, a resposta é negativa. 5 elevado ao cubo dá 125. Então perceba que eu consigo chegar. Ó, a raiz cúbica de menos 125 dá menos 5, porque o cubo de menos 5 dá menos 125. Da mesma forma eu vou pensar com essas raízes aqui. Ó, raiz cúbica de menos 8. Qual é a raiz cúbica de menos 8? Vai ser o menos 2. Porque quando eu pegar o menos 2, elevar ao cubo, isso aqui vai dar menos 8. Ok? Se eu pegar um outro exemplo aqui, ó, a raiz quinta de menos 32. A raiz quinta de menos 32 também dá menos 2. Porque quando eu pegar o menos 2 e elevar a quinta potência, isso aqui dá menos 32. Então perceba que quando o índice ele é um número ímpar, tanto faz o radical ser positivo ou negativo. Tendo a raiz, ela vai ser sempre real, beleza? Na verdade, ela vai ser sempre uma raiz real. Tranquilo? Show de bola? Então, índice par, você só tem que ter cuidado com o radicando. Se o índice for par, vou até voltar aqui, ó. Se o índice for par e o radicando for negativo, não existe a raiz real. Mas se o índice for ímpar, só calcular a raiz, tanto faz ser positivo ou negativo, o radicando corre para o abraço. Tranquilo? Vamos para o próximo slide. Ó, veja só que agora eu trouxe algumas propriedades para a gente trabalhar. As propriedades vão nos ajudar muito mesmo, certo? Na facilidade, quando a gente tiver que simplificar, fazer operações com radicais. Então veja aqui, ó. A primeira propriedade diz o seguinte, ó. A raiz enésima de A elevado a N é igual a A. Quando eu tiver, turma, um radical, onde o meu radicando é uma potência, certo? Aqui, ó, A elevado a N é uma potência. E esse expoente dessa potência for igual ao meu índice, você vai simplificar, você vai cancelar o radical com o expoente. Ó. A raiz enésima de A elevado a N, ó, índice N, expoente N, deu A. Você só repetiu o radical. Eu vou fazer um exemplo aqui. Ó, a raiz quadrada de 4 elevado a 2. Qual é o índice aqui? 2, certo? Só que eu vou fazer sem aplicar a propriedade. Vou primeiro responder a potência aqui. Ó. 4 elevado a 2 dá 16.
Aí você vai calcular. Qual é a raiz quadrada de 16? A raiz quadrada de 16 é 4. Aí veja só, esse 4 aqui, repetiu ele aqui. Então, aplicando a propriedade, eu poderia sair direto. Ó. Raiz quadrada, não precisa aparecer o 2, de 4 elevado a 2. Você cancela o radical com o expoente, porque eles são iguais, vai repetir o 4. Não perde nem tempo calculando a potência para cancelar os radicais. Veja aqui, ó, já vamos fazer direto. Raiz quinta de 32 elevado a 5. Já pensou se eu fosse multiplicar o 32 5 vezes? Vai dar um número que nessa página aqui eu não iria conseguir escrever, certo? Não saberia nem falar esse número. Então, índice igual a expoente. O que é que a gente faz? Cancela a raiz com o expoente. Só vai sobrar quem? Só vai sobrar o 32. Então, a raiz quinta de 32 elevado a 5 é 32. Agora, nós temos que ter cuidado aqui, ó, certo? Eu trouxe esse exemplo justamente para isso. A raiz quarta da quarta potência de menos 2. Você tem que tomar muito cuidado, porque nesse caso aqui, eu não posso fazer isso, ó, cancelar esse índice com esse expoente e dizer que a resposta é menos 2. Por que eu não posso fazer isso? Porque o meu índice é um número quê? É um número par. Então, antes de eu fazer esse cancelamento, eu tenho que fazer o seguinte, ó, eu tenho que resolver essa potência aqui dentro. Ó. Vai ser a raiz quarta. Aí você vai fazer ó, a quarta potência de menos 2, ó, base negativa expoente para a resposta positiva. Aí 2 elevado a 4 dá 16. Então isso aqui, ó, você tem que fazer assim. Raiz quarta de 16 dá 2. Então perceba que se você aplica a propriedade, você vai errar a questão. Porque aqui dá 2 positivo e você disse que dava 2 negativo se você cancelar. Então sempre tome cuidado nessa pegadinha. Quando o radical for negativo e o índice for par, a resposta não pode ser negativa. Não existe a raiz par de um número negativo. Então você resolve a potência. Nesse caso aqui ela ficou positiva. Aí você calcula a raiz quarta, ou a raiz quadrada, ou a raiz que pedir. Tranquilo? Então tomem cuidado com isso aqui. Veja só a propriedade 2. Ó. A propriedade 2 diz basicamente o seguinte. Ó. Quando eu tiver a raiz de um número, certo? E esse número aqui, o meu radicante for uma potência, eu posso pegar o meu índice e o meu expoente e simplificar por uma constante, que no meu caso aqui foi a constante P. Quando eu digo simplificar, eu estou falando de dividir. Mas nada me impede de fazer o caminho contrário quando for necessário e multiplicar. Depende do meu problema. Veja aqui, ó, a raiz sexta de 10 elevado a 4. Eu posso simplificar isso aqui. Ó. Como é que eu vou simplificar? Eu vejo que o 6 e o 4 são números pares. Então dá para dividir esses caras por 2. Então vou reescrever esse radical da seguinte forma. Vai ser raiz sexta. Aqui eu vou dividir por 2. 10 elevado a 4, eu vou dividir por 2. Esse número que eu estou dividindo tem que ser o mesmo para os dois. E então eu vou ter um radical mais fácil de trabalhar. Ó. 6 dividido por 2, 3. Aqui, ó, 10. 4 dividido por 2 dá 2. Tá ok? Eu não vou resolver esse radical aqui porque ele não vai dar exato. Mas veja que é melhor você trabalhar com a raiz cúbica do que você trabalhar com a raiz sexta. Se eu estou trabalhando com a raiz sexta, eu vou procurar o número que multiplicado por ele 6 vezes dá o meu radicando. Quando eu trabalho com a raiz cúbica, eu vou procurar um número que se multiplica apenas 3 vezes. Beleza? Então, a raiz sexta de 10 elevado a 4 é a mesma coisa que a raiz cúbica de 10 elevado a 2. Tranquilo? Veja aqui esse exemplo. Ó. Raiz 12ª de 64. Você vai procurar um número que se multiplica 12 vezes, dá muito trabalho. Esse exemplo aqui eu trouxe para a gente pensar da seguinte forma. A gente viu que eu escrevi o número 64 de várias formas aí, né? Calculando as raízes quadradas. Então, 64 é a mesma coisa que 2 elevado a 6. A gente já fez esse cálculo aí. 2 elevado a 6 dá 64. Então, veja que o 12 e o 6 dá para simplificar, certo? Você tem que pensar na simplificação, onde o menor cara que você pode colocar aqui no índice é 2, certo? Você não pode pensar em dividir todo mundo aqui por 12, certo? Quando você divide todo mundo por 12, você só pode fazer isso quando for essa propriedade aqui. Porque você vai cancelar o índice com o expoente. Aqui você não pode cancelar, porque são números diferentes. Então, o menor número quando for diferente aqui que você pode chegar é o 2. Então, perceba que 12 e 6 dá para dividir por 6.
Então, vou pegar esse cara, ó, 12, e vou simplificar por 6. E vou pegar esse cara aqui, ó, 6, e vou simplificar por 6. Quando eu fizer isso aqui, ó, eu vou ter o seguinte, ó. 12 dividido por 6 dá 2. 6 dividido por 6 dá 1. Então, vai ficar 2 elevado a 1, que é a mesma coisa que 2. Então, em vez de calcular a raiz a 12ª raiz de 64, eu vou calcular apenas a raiz quadrada de 2. Beleza? Aí, dependendo do problema, você deixa assim, ou então você resolve quando for necessário. Tranquilo? Eu quero que vocês entendam que dá para simplificar. Ó. Se for múltiplo, se existir aqui uma constante que dá para dividir, a gente simplifica, tá ok? Aqui eu dividi por 2, as duas, e aqui eu dividi por 6. Tranquilo? Vamos para a próxima propriedade. A propriedade 3 diz o seguinte, ó. Quando eu tiver a raiz de outra raiz, eu posso reescrever esse radical como um único radical, onde o índice, certo, vai ser o produto dos índices. Veja só, aqui, ó, raiz cúbica da raiz quadrada de 64. Como é que eu vou resolver isso aqui, ó? Eu vou repetir o índice, vou repetir o radical, né? E o meu índice vai ser o produto dos índices, ó. Aqui é 3 e aqui é 2. Então aqui vai ser 3 vezes 2. Aí você repete o radical, 64. Então no lugar de eu responder duas raízes, eu vou responder apenas uma. Eu vou encontrar a raiz, o quê? 3 vezes 2, 6. A raiz sexta de 64. Qual é a raiz sexta de 64? É um número que é elevado à sexta da 64. Que número é esse? É o número 2. Então veja que sem nenhuma dificuldade a gente consegue encontrar isso aqui utilizando essa propriedade. Ok? Aqui vai ser só a aplicação. Ó. Raiz quinta da raiz cúbica de 2. Você pode escrever isso aqui como uma única raiz. Ó. 5 vezes 3. 5 vezes 3 de 2. Então você vai estar procurando aqui, na verdade é a raiz oitava de 2. Só a aplicação direta aqui. E a propriedade que acho que essa daqui é que a gente mais usa, que diz o seguinte, ó. A raiz de um produto é igual ao produto das raízes. Aí um macete aqui, ó. Dentro do meu radical, eu vou ter uma multiplicação, certo? Nesse caso aqui, o meu exemplo, eu trouxe com dois fatores. Então, eu vou ter um produto de dois fatores, de duas raízes. Se eu tivesse A vezes B vezes C, eu teria raiz de A vezes raiz de B vezes raiz de C. Então, a quantidade de fatores vai ser a quantidade de fatores aqui também, certo? Então, veja só. Eu trouxe aqui esse exemplo para a gente fazer de duas formas. Ó. Uma sem aplicar a propriedade e outra aplicando a propriedade. Ó, a raiz quadrada de 4 vezes 5, eu vou primeiro resolver essa conta aqui. Ó. 4 vezes 25, na verdade, perdão, dá 100. Raiz quadrada de 100 dá 10. Agora eu vou fazer aplicando a propriedade. Ó. A raiz de um produto é igual ao produto das raízes. Lembrando que você tem que repetir o índice. Ó. Perceba que aqui é n e nas minhas raízes eu repeti o n. Então aqui vai ficar ó, raiz quadrada. Então vai ficar raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 25. Aí você vai e calcula as raízes separadas. Raiz quadrada de 4, qual o número que é elevado ao quadrado? Dá 4, é o 2, vezes raiz quadrada de 25, que a gente viu que é 5. Então você só tem que resolver 2 vezes 5, que dá 10. Então perceba que a gente chega na mesma raiz, certo? Aí você vai escolher o melhor caminho. Tem momentos que é muito mais fácil você aplicar direto, mas tem momentos que é mais interessante você aplicar a propriedade. A raiz de um produto é igual ao produto das raízes. Então, só a aplicação aqui, ó, tem uma raiz cúbica de 3 vezes 5. A raiz de um produto é igual ao produto das raízes. Então, vai ser raiz de 3 vezes raiz de 5. Aí você tem que repetir o índice. Que é o índice aqui, 3 aqui e 3 aqui. Tem que ser o mesmo para todo mundo. Tranquilo a propriedade 4? Espero que sim. Aí eu tenho aqui a propriedade 5, que é muito parecida com a propriedade 4. Só que no lugar da multiplicação vai ser a divisão. Então, vou ter a raiz de uma divisão é igual à divisão das raízes. Às vezes ela vem apresentada assim, ou então ela vem na forma de fração, certo? Quando vier de qualquer forma, de qualquer uma das duas formas, você aplica o mesmo raciocínio. Então, a raiz de 4 dividido por 25 vai ser a raiz, vai ser aqui a raiz de 4, raiz quadrada de 4, dividido pela raiz quadrada de 25, certo? Dividido pela raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 4 é 2, dividido
por raiz quadrada de 5 de 25, que é 5. Aí quando você fizer essa conta aqui, você vai achar 0,2, certo? 0,2? Não, você vai achar 0,4 aqui. 0,4, beleza? Quando você fizer essa divisão, você vai achar 0,4. Aqui, ó, a raiz de uma divisão é igual a divisão das raízes. Quando vier na forma de fração, você vai fazer, ó, raiz de 25 dividido pela raiz de 9. Raiz de 25 dá 5. Raiz de 9 dá 3. Então aqui fica 5 sobre 3. Então, quando você vier... aqui a gente mais usa essa aqui, viu, turma? Quando vier a raiz de um produto, você não precisa nem... Você não precisa... Perdão. Você não precisa nem perder tempo reescrevendo a raiz. Você já pode aplicar direto, ó. Raiz de 25 dá 5. Raiz de 3 dá 3. Tranquilo? Mesma coisa aqui, ó. Raiz quinta de A dividido por 5. Qual é a raiz quinta de A? Como você não sabe quem é A, fica a raiz quinta de A. Dividido pela raiz quinta de 5. Raiz quinta de 5. Tomem cuidado para não dizer que é 1, certo? Raiz quinta de 5, você não sabe quanto é, você repete raiz quinta de 5. Tranquilo? Essas 5 propriedades a gente utiliza muito. Aí eu trouxe aqui um exemplo da gente simplificar radicais, certo? Que geralmente é o que a gente encontra nas questões de concurso. Você tem que simplificar os radicais para poder realizar as operações. Vamos primeiro aprender a simplificar. Para simplificar, você tem que fazer a decomposição em fatores primos. Aí você tem que lembrar quem são os números primos, certo? Vou colocar aqui, ó, os primeiros. 2, 3, 5, 7, aí vem, ó, 11, 13, 17, 19, 23 e continua, certo? São infinitos os números primos. Então você vai ter que escrever essas raízes aqui de acordo com esses fatores. Então veja só, se eu quero simplificar a raiz de 25, como é que eu vou fazer? Eu vou decompor o 50, eu vou decompor o 50 em fatores primos, certo? Como é que eu vou decompor? Igual você aprendeu lá na sexta série, ó. Primeiro, como ele é par, você divide por 2, ó. 50 dividido por 2 dá 25. 25 não divide por 2, não divide por 3, só divide por 5. Então você coloca o 5 aqui, ó. 25 dividido por 5 dá 5. Aí, como o 5 é primo, só divide por ele mesmo. Então veja que 50, eu posso escrever ele da seguinte forma. É o 2, é o produto desses caras aqui, ó. 2 vezes. O número 5 se repetiu quantas vezes? O número 5 se repetiu 2 vezes. Então é 5 elevado ao quadrado. Ou seja, 50 é 2 vezes 5 elevado ao quadrado. Então, no lugar desse 50, eu vou escrever isso que eu achei aqui, ó. Então vai ser raiz quadrada de 50. Só que 50 é quem? 2 vezes 5 elevado ao quadrado. Aí, aqui é que a gente vai utilizar aquelas propriedades lá que eu falei a vocês, que a gente acabou de ver. Perceba que eu tenho a raiz de um produto. A raiz de um produto eu posso escrever como o produto das raízes. Então, vai ser a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 5 elevado a 2. Aqui, agora você vai utilizar novamente as propriedades. Veja que raiz quadrada de 2, se você for pensar um número que é elevado ao quadrado dá 2, você não vai encontrar, certo? Você vai encontrar um aproximado, que não é o caso da gente utilizar agora. Então você deixa dentro da raiz. Só que aqui, ó, nessa raiz eu tenho raiz quadrada, então o índice é 2, de 5 elevado a 2. Então, índice igual a expoente. A gente cancela o radical com expoente. Coloca-se o número na frente, o número inteiro, 5, e repete a raiz. Então, veja que 50, raiz quadrada de 50, é a mesma coisa que 5 vezes a raiz de 2, certo? Nos nossos problemas, a gente vai utilizar isso e não vai utilizar isso, beleza? Vamos para outro exemplo aqui, ó. Decompor 72 em fatores primos, para simplificar, ó. 72, vamos lá. Ó, 72, você divide por 2. 72 dividido por 2 dá 36. 36 você divide por 2, que dá 18. 18 você divide por 2, que dá 9. Aí 9 você divide por 3, certo? Que dá 3. E 3 dividido por 3, que dá 1, ok? Então veja o seguinte aqui, ó. Como aqui, ó, é um número
par, eu vou pegar as minhas raízes, ó, de par em par, certo? Vou pegar de par em par. Aí como é que eu vou fazer, ó? 72 é a mesma coisa que 2 elevado ao quadrado vezes 3 elevado ao quadrado. Aí só sobrou esse 2 aqui, ó, vezes 2. Aí vou substituir aqui, ó. Vou abrir a raiz toda. 72 é quem, ó? 2 elevado ao quadrado vezes 3 elevado ao quadrado vezes 2. Novamente, ó, a raiz de um produto é igual ao produto das raízes. O que é que eu vou encontrar aqui, ó? Raiz quarta de 2 elevado ao quadrado. Esse exemplo aqui é massa. Raiz quarta de 2 elevado ao quadrado vezes a raiz quarta de 3 elevado ao quadrado vezes a raiz quadrada de 2, certo? Vamos continuar aqui embaixo, ó. Perceba que eu vou utilizar aqui propriedade aqui, ó. Esse cara e esse dá para dividir por 2. Eu vou dividir os dois números por 2, certo? Então eu vou fazer aqui, ó. 4 dividido por 2 dá 2. Então vai ficar raiz quadrada. Aí 2 dividido por 2 dá 2. Dá 1, né? No índice aqui, ó, vai dar 1. Então vai ficar raiz quadrada de 2. Vezes, aqui, ó, raiz quarta de 3 elevado ao quadrado. Novamente, ó, esse 4 dá para dividir com esse 2. Quando eu dividir 4 para 2, o índice vai ficar 2. Quando eu dividir 2 para 2, o expoente vai ficar 1, que não precisa aparecer. E aqui vai ficar, ó, a raiz quadrada de 2, certo? Aí veja como foi massa esse exemplo aqui, ó. Bem interessante. Ó, eu tenho a raiz quadrada aqui e a raiz quadrada aqui, certo? Eu vou escrever esses números perto. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3. Aquela propriedade da raiz de um produto, ela é verdade indo e ela é verdade vindo. Se eu tenho um produto, a raiz de um produto, eu posso escrever como produto das raízes. E se eu tiver o produto das raízes, eu posso escrever como a raiz de um produto. Para escrever como a raiz de um produto, a única condição é que tenha o mesmo índice. Então, quando eu for escrever isso aqui, ó, vai ficar tudo dentro de uma raiz, porque o índice aqui é 2 e aqui é 2, ó. Eu vou repetir o produto. 2 vezes 2 vezes raiz de 3. Eu poderia colocar o raiz de 3 aqui, só que não vai ser interessante, ó. Por que não vai ser interessante? Quando eu fizer aqui, ó, 2 vezes 2 dá 4. Então vai ficar raiz quadrada de 4 vezes raiz de 3. Quanto que é a raiz quadrada de 4? A raiz quadrada de 4 é 2. Então vai ficar 2 vezes a raiz de 3. Então, simplificaçãozinha massa, certo? Então, raiz quarta de 72 é a mesma coisa que 2 raiz de 3. Vamos, por exemplo, aqui, ó, dá um jeito de escrever ele, né? O exemplo aqui, ó, raiz cúbica de 135 sobre 1000. Antes de eu começar a resolver, eu vou aplicar a propriedade aqui, ó. Raiz da divisão é igual à divisão das raízes. Então, essa é a raiz cúbica de 135 dividido pela raiz cúbica de 1000. Veja aqui, ó. Raiz cúbica de 135 eu vou trabalhar com ela. Só que a raiz cúbica de 1000, eu já sei quanto é. Qual o número que é elevado ao cubo da 1000? Esse número é o número 10. Então, só tenho que decompor em fatores primos ali, a raiz cúbica, só tenho que decompor em fatores primos o 135, certo? Veja aqui, ó. 135, dá para dividir por 2? Não dá. Dá para dividir por 3? Para saber, eu só tenho que pegar os números aqui e somar. 1 mais 3 dá 4, mais 5 dá 9. 9 dá para dividir por 3, então 135 também dá para dividir por 3. Quanto é que dá 135 dividido por 3? Vamos fazer aqui a divisão. 135 dividido por 3. Ó. 13 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 3 dá 12. 12 para 1 falta. 12 para 13 falta 1. Você baixa o 5, ó. Então aqui fica 15 dividido para 3 dá 5. 5 vezes 3, 15. Então aqui vai dar 45. Que novamente dá para dividir por 3. Ó. Quanto é que é 45 dividido por 3? Dá 9. 9 dividido por 3, que dá 3. E aqui, ó, dividido por 3 também, certo? Então veja só, vai dar 1. Só que no meu caso aqui, seria perfeito, né?
Deixa eu ver se essa divisão está certa. 135 dividido por 3. Aqui dá 4. 4 vezes 3 dá... 4 vezes 3... Aqui dá 15, né? Coloquei o número errado. Eu sabia que eu tinha errado aqui, ó. Aqui dá 15. 15 dividido por 3 dá 5. Agora sim, professor. Olha o erro aí. 5 dividido por 5 dá 1. Beleza? Parece que matemática a gente cega. Então, veja só, como eu quero a raiz cúbica, uma dica do professor, você sempre pegue a quantidade de fatores de acordo com o índice aqui, ó. Então, se eu tenho o número 3 aparecendo 3 vezes, então aqui eu vou escrever, ó, 3 elevado a 3 vezes 5. Vou trazer para cá, viu, turma? Ficou meio bagunçado aqui, mas dá para a gente entender, ó. Então, só tenho que encontrar aqui, ó, que a raiz cúbica de 135 é 3 elevado a 3 vezes 5, dividido por 10, né? Para a gente terminar aqui. Aí veja só, eu poderia fazer aquela mesma ideia, né? Raiz de um produto é igual ao produto das raízes, mas você já tem que começar a pensar. Quando eu botar esses produtos aqui para fora da raiz, vai ficar a raiz cúbica de 3 vezes a raiz cúbica de 5. Não precisa fazer necessariamente sempre isso, turma. Sempre que você tiver aqui, ó, raiz cúbica de 3 elevado a 3, se tiver o mesmo expoente, você cancela esse expoente com esse 3 aqui. É como se o expoente fosse a chave para você sair para fora da raiz. Então, como o 3, o expoente dele é 3, que é igual ao índice, o 3 vai sair para fora da raiz. Já o 5 aqui, ó, o expoente é 1. Como não é igual a 3, ele continua dentro da raiz. Então, vai ficar aqui simplificando, ó, 3 raiz de 5 sobre 10. Então, perceba que essa simplificação aqui você só vai ficar fera quando você fizer vários exemplos, certo? Então, turma, na próxima aula nós abordaremos novamente a raiz quadrada não, a radiciação, certo? E faremos exemplos de simplificação, porque vocês viram que é interessante sempre a gente estar simplificando. Beleza? Show de bola? Curte o vídeo, comenta ele, compartilha e vamos pro próximo vídeo. Um abraço, turma. Tamo junto. Até mais.